Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muito orgulho, como deputado federal nesse nosso país, que eu venho a essa tribuna nesse momento, fazer aqui um apelo a todo o plenário que está nessa noite trabalhando com muita eficácia, para que possamos tratar o assunto do impeachment da presidente Dilma Rousseff com muito carinho e apreço. Hoje, senhor presidente, na comissão especial feita para analisarmos a admissibilidade ou não sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, tivemos uma verdadeira aula. Dois grandes juristas, o doutor Miguel Reale Júnior e a doutora Janaína Pascoal, nos deram uma verdadeira aula, não apenas aula de cidadania, mas uma aula de direito. Esses dois grandes brasileiros têm que ser lembrados para sempre na história do Brasil, como pessoas que fizeram aquilo que esse parlamento, durante anos, não conseguiu fazer, que foi parar e detectar os crimes cometidos pela então presidente Dilma Rousseff. Entre os crimes analisados e expostos no processo de impeachment desses dois grandes juristas, em quase 6.000 páginas, estão pedaladas fiscais, má gestão administrativa, malversação de recursos públicos, compra de apoio parlamentar nas suas emendas, etc. e etc. Hoje, senhor presidente, nós ouvimos uma verdadeira aula não apenas sobre as questões do impeachment, mas um apanhado de todas as leis que falam sobre o impeachment no nosso país. A grande jurista Janaína falou conosco sobre a Constituição Federal no seu artigo 85, no seu inciso 4, que fala sobre a lei orçamentária, que faz parte da responsabilidade da presidente hoje no nosso país. Citou também a Lei 10.028 de 2000, e nesses ela citou dois artigos. O artigo 359-A, que cita a seguinte palavra: ordenar e autorizar ou realizar operação de crédito, intervenção no sistema interno ou externo sem prévia autorização legislativa, e também o artigo 359, a linha C, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cujas despesas não possam ser pagas no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente da disponibilidade de caixa. Senhor presidente, talvez o medo que tenha o Partido dos Trabalhadores é que esses dois itens sejam extremamente analisados pela comissão e colocados em prática. Porque esses dois artigos não falam apenas que a presidente Dilma Rousseff tem que ser afastada do seu cargo, mas que também incorre em pena de crime e ela precisa ser presa, caso isso seja comprovado. De 1 a 4 anos, é o que diz essas duas alíneas da Lei 10.028 de 2000. Essas duas alíneas, a linha A e a linha C do artigo 359, fala que uma vez que o setor público cometa esses crimes, não pode ser apenas afastado, mas deve ser preso. Repito com todas as palavras: preso. Talvez seja esse o grande medo do Partido dos Trabalhadores. Não apenas isso, senhor presidente. A jurista também citou a Lei 1079 de 50, no seu artigo 10º e no inciso 9º, que eu quero aqui ler. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive as entidades de administração indireta, ainda que na forma de renovação, de refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Nesse artigo, senhor presidente, explicitamente, ela deixou bem claro que o governo que aí está fez aquilo que não devia, buscou empréstimos escusos junto a entidades que são filiadas ao governo, ou seja, o BNDES, a Caixa Econômica Federal. Houve crime, sim. Não há golpe nenhum em andamento, como insistem os petistas e a sua base em dizer. Se há golpe no Brasil, senhor presidente, esse golpe vem sendo aplicado há 13 anos. 13 anos de desestabilização da sociedade brasileira. E o que eu falo aqui não é nada constrangedor, mas é muito triste falar que o nosso país foi dividido. Eu ouvi agora, alguns minutos atrás, o líder do governo dizer que nesse momento aqueles que são deputados em oposição falam sobre dividir o país, que nós dividimos o país. Será mesmo que é a oposição que divide o país? Nesses últimos 13 anos, os irmãos brasileiros entraram em conflagração. Nesses últimos 13 anos, o Brasil foi dividido sim, mas foi dividido em castas, brancos e negros, índios e ruralistas, crentes e ateus. Nesses últimos 13 anos, o Brasil foi dividido entre ricos e pobres, nós contra eles, e é o que nós estamos vendo agora. Cada vez que um petista, alguém que é oposição ao impeachment, vem ao microfone da casa e grita golpe, e repete golpe, e mais uma vez fala em golpe, isso não atinge mais os ouvidos desse parlamento.
atinge os ouvidos da população brasileira. E a população brasileira que está lá na ponta, aquele que é inculto e é incauto, e ouve as mentiras deflagradas por eles, acabam ficando consternados. Foi dito por aí, senhor presidente, que uma vez terminando o governo da presidente Dilma Rousseff, simplesmente terminará o Bolsa Família. A Minha Casa Minha Vida deixará de existir. Nós temos provas disso, nós temos documentos, filmagens de carros que saíram, de carros de som que andaram pelo país, na última manifestação que houve do PT, chamando as pessoas para virem para a rua, porque se não viessem e a presidente Dilma sofresse o impeachment, todos os projetos sociais que esse governo fez cairiam por terra. Não há uma mentira mais deslavada do que essa. Eu conheci as mentiras do grande Partido dos Trabalhadores logo que cheguei nesta casa. Quando entrei nesta casa em 2011, o meu partido era da base do governo. 2 meses depois, no primeiro embate que tive com petistas, eu me assustei e descobri que eles são capazes de fazer qualquer coisa para se manterem no poder. Fazem qualquer coisa, como disse a presidente Dilma Rousseff em um discurso. Faz, se preciso for, o diabo para permanecer no poder. E é isso que está acontecendo agora. Fico muito preocupado. Fico preocupado porque há 13 anos atrás aconteceu nesse país algo que nunca se sonhou na história do mundo. Uma esquerda ascender ao poder sem nenhum tipo de derramamento de sangue. E isso foi mérito do Partido dos Trabalhadores. Há 13 anos atrás o Partido dos Trabalhadores assumiu esse nosso país sem derramar uma gota de sangue, sem haver nenhum tipo de violência. Só que 13 anos depois, quando os crimes estão sendo mostrados, quando metade do partido, ou pelo menos metade daqueles que fundaram o partido estão atrás das grades, isso preocupa e macula o coração daqueles que votaram no Partido dos Trabalhadores. Ora, senhoras e senhores, é notório que nesse momento existe uma divisão no país, sim. Houve aqui em Brasília, poucos dias atrás, uma manifestação do Partido dos Trabalhadores e os movimentos sociais vieram em peso. Lembrando que esses movimentos sociais não vieram por vontade própria, vieram porque foram pagos a um preço de R$30 e um pão de mortadela dado a todos eles. E foi encontrado entre eles foices e martelos. E por falar em foice e martelo, permita-me aqui fazer uma analogia. Nos últimos 13 anos, o Brasil foi governado assim, com foice e martelo. Mas, incrivelmente, na última semana, lá na comissão do impeachment, os petistas chegaram com flores e entregaram flores nas nossas mãos. Foi um pouquinho tarde demais. Não adianta vir agora com esse espírito, entre aspas, de humildade, porque a arrogância do Partido dos Trabalhadores sempre sufragou todo tipo de pensamento que há dentro dessa casa. Falar com um petista alguns anos atrás era impossível. Olhavam a gente de cima para baixo. Criaram castas nesse país. O MST se tornou uma casta e depois vimos o porquê. O exército de Stedley. A CUT também. E hoje nós vemos esses líderes desses movimentos ameaçando a população brasileira, dizendo que vão para a rua com as suas armas, não sei que tipo de armas são, fazem uma alegoria, colocam medo na população brasileira e as pessoas estão apavoradas. O brasileiro não é assim. O brasileiro é um povo ordeiro. O brasileiro é um povo trabalhador que acorda às 4, 5 da manhã em busca do seu pão de cada dia. Está muito chato ser brasileiro. O politicamente correto ensinado por esse partido através do MEC e outras coisas mais, criaram no nosso país um sistema de caos, um sistema de coisas. Não se pode falar mais nada, não se pode pensar mais nada, não se pode expor o seu pensamento, que você é processado por isso, é processado por aquilo e por aquilo outro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, está chegando o fim dessa organização que está triturando o coração do brasileiro. Não é preciso acontecer apenas o impeachment por todos os crimes revelados. É preciso acontecer, como eu disse, não apenas o impeachment, mas a falência desse partido. É preciso pedir a extinção do PT nesse país. Basta olhar as figuras que estão entre eles. E não bastasse isso, os jornais hoje mostram qual é a atitude da presidente Dilma Rousseff no desespero de ser impeachmentada. É claro que na comissão do impeachment ela não tem voz, porque lá nós temos vez. Mas aqui nesse plenário eu fico muito assustado. Senhor presidente, chega aos ouvidos do Brasil que o Partido dos Trabalhadores pegou os 600 ou 800 cargos do PMDB e começou a distribuir entre parlamentares aqui dentro. Fiquem esses parlamentares alertas. Se vocês não se lembram, quero relembrar como pastor. Há na Bíblia Sagrada uma história de um cidadão que também traiu o seu partido. E traiu por 30 moedas. E o que aconteceu com ele?
se suicidou. Quero dizer a esses nobres companheiros que estão, entre aspas, se vendendo, vocês podem estar incorrendo simplesmente num suicídio político. É isso que vai acontecer, porque nós não vamos nos calar. Na votação do impeachment, esse plenário estará cheio, a casa estará cheia, o país inteiro estará olhando para nós. Chega de barbaridades, chega de destruir o moral das nossas crianças, das nossas famílias, chega de colocar pessoas contra pessoas e chega de rotular pessoas. Possivelmente alguém vai querer falar da minha igreja, como isso já acontece. Possivelmente alguém vai querer fazer alusão a um cartão de crédito, como já aconteceu, e a gente não pode nem fazer uma piadinha nesse país, como eu disse, que você simplesmente é torturado. Eu quero terminar, senhor presidente, com um poema que foi me entregado esses dias por um senhor chamado Maurício. O poema é esse: chora petista bolivariano, a roubalheira do PT está acabando, tua conduta é imoral, porque fere os princípios da Constituição Federal, e tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Olá amigos, olá irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal pelo estado de São Paulo, e eu estou muito preocupado. Estou preocupado com o andamento da questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não estou preocupado com a nossa comissão, porque na nossa comissão nós temos certeza que vamos assumir o papel que o Brasil quer que assumamos e vamos votar pela admissibilidade do documento apresentado pelos juristas Hélio Bicudo e as demais pessoas. O que me preocupa nesse momento é o plenário grande. Eu fiquei sabendo que o governo tem trabalhado, e trabalhado de forma escusa, trabalhado nas sombras, e esse trabalho do governo é feito de maneira violenta. Em todos os noticiários nesta manhã, nós assistimos que o governo tenta cooptar deputados, oferecendo ministérios que foram entregues pelo PMDB a grupo de 10 deputados, a fim de conseguir votos suficientes para ganhar a votação pelo impeachment. Eu queria lembrar a todos aqui que se sintam tentados a trair o povo brasileiro o que aconteceu com um traidor que por 30 dinheiros entregou o Mestre Jesus. Ele nunca mais teve paz, chegando até o suicídio. Queria dizer aos meus companheiros deputados que a vossa decisão pode se implicar num suicídio político. E eu queria conclamar todo o povo brasileiro, cristãos e não cristãos, mas pessoas que não suportam mais o desgoverno do PT, a irem para as ruas, a pressionar os seus deputados para que votem a favor do povo brasileiro pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós não suportamos mais isso. Nós precisamos que algo aconteça. Essas últimas notícias dos noticiários me deixaram muito apreensivo, porque nós não sabemos o que acontece nos meandros da política. Imagine você que com a saída do PMDB, que deixou vários ministérios, abriu-se uma oportunidade para que outros partidos menores e até grupos de deputados independentes possam receber algum tipo de benefício do governo e assim venderem o seu voto. Por favor, você que teve a capacidade de votar no seu deputado, fique no pé dele, mande e-mail para ele, entre nas mídias sociais, não deixe que o seu deputado vote contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque o Brasil precisa ser libertado. Um abraço a todos.